A nave tá decolando, é isso aí, vamos juntos até as 7 da noite, muito boa tarde para vocês. Como é que tá o dia por aí? Porque a gente tá no estúdio, né? Mas estamos muito felizes por estarmos ao seu lado. E hoje eu tô com uma dupla muito especial. Quinta Série B, tá na área, o xerifão Osmar Garrafa e meu querido Alexandre Silvestre. Vocês estão bem? Sempre. Vocês estão bem? Ao lado do Silvestre, sempre bem. O bicho começa a pegar entre mim e o Garrafa já por volta das 4, quando a gente entra no ar às 5h30. Não sei. Não? É muito louco, porque o Garrafa começa a dar uns conselhos de vida pro Silvestre. Simplifica a vida, Silvestre, simplifica a vida. E eu vou simplificar a sua vida. Fica com a gente aqui até as 7 horas da noite. Se prepara, porque o Gazeta Esportiva tá fervendo. Hoje tem Palmeiras em campo pela Copa Libertadores da América, é semifinal, meu Brasil. E se você está se perguntando como que o Verdão deve ser escalado, presta atenção nas informações do José Paes que está chegando. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele. Boa tarde, né? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Hoje se inicia lá no Equador, na altitude de 2.850 metros em Quito, a jornada do Palmeiras na semifinal, jogo 1 da Conmebol Libertadores, diante da Liga Deportiva Universitária, jogo importante, 9h30 da noite, no horário de Brasília. O Palmeiras tem alguns probleminhas para essa partida. O Everton, com uma fissura na mão, segue fora, segue fazendo um tratamento conservador. Com isso, o Carlos Miguel deve continuar no gol do Palmeiras. O Lucas Evangelista já está fora há algum tempo, né? Passou por uma cirurgia na coxa. O Paulinho também por uma cirurgia na canela também está fora, só volta no ano que vem. Por isso, estes devem ser os 11 titulares de Abel Ferreira para daqui a pouquinho lá no Equador. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. O Carlos Miguel no gol, o Kelvin na lateral direita, no miolo de zaga o Gustavo Gomes com o Bruno Fux ou o Murilo e o Piquerez. Aníbal Moreno junto com Andréas Pereira e Maurício. Lá na frente, então, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. Este o provável Palmeiras para enfrentar a LDU lá na altitude de Quito. Um jogo importantíssimo. Eu estou aqui na frente do Allianz Parque. Vou pedir para o Ricardo Braga mostrar para vocês. Por aqui um clima muito tranquilo. Os torcedores ainda não estão se reunindo nos bares aqui, nos arredores. Olha lá, torcedor do Palmeiras. Tá confiante quanto que vai ser hoje? Vamos, 3-0 para nós hoje, hein? 3-0 aí, ó, o torcedor confiante então no Palmeiras. Os bares, repito, não estão muito lotados. Tchau, querido, vai lá. Não estão muito lotados ainda, não estão com torcedores, mas aos poucos a tendência aqui na Rua Palestra Itália, também na Turiaçu, aqui na Caraíbas, nos arredores aqui do Allianz, a tendência é de que tenhamos muitos torcedores do Palmeiras acompanhando essa partida em telões por aqui. Lembrando que o jogo da volta é na quinta-feira da semana que vem, dia 30 de outubro, às 9h30 da noite, também no horário de Brasília, exatamente aqui no Allianz Parque. Devolvo para você aí, Michele, para vocês comentarem, daqui a pouco eu retorno com mais informações do Palmeiras, que está movimentando o noticiário, tanto com essa partida de hoje da Libertadores, quanto com situações extracampo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, Michele. Aí, o que será que é extracampo? Tomara que não prejudique o ambiente, eu já fico tensa. Coisa extracampo nunca é coisa boa, eu acho. Mas o Palmeiras é favorito, não é? Garrafa e Silvestre, para esse jogo contra a LDU, apesar da LDU ter sido campeã da Libertadores em 2008, eu acho, 2008, e também foi campeão da Sul-Americana. Agora, o Palmeiras é o favorito, não é? Para mim é o Palmeiras, mesmo na altitude. O Palmeiras, fora de casa, na era Abel Ferreira, na Libertadores, tem rendimento espetacular como visitante, mesmo na altitude. Já jogou na altitude, ganhou na altitude e tem jogado com linha de 3 quando joga na altitude. E a altitude de Quito, Garrafa, é perto de 3.000, né? 2.850. 2.800, um pouquinho. Afeta mais na velocidade da bola, a questão do oxigênio. Claro que tem menos oxigênio, mas não é que nem La Paz. Então, Silver e Garrafa, vai ser a bola fica mais preocupante, talvez, para o Carlos Miguel. E sabia que o Carlos Miguel nunca jogou na altitude? Vai ser a primeira vez. Mas ele nasceu na altitude, ele tem 2,05 metros. 4. Mas só para completar, eu acho que o Piquerez ali na escalação que o Zé mostrou vai jogar de disfarçado ali pela esquerda como um terceiro zagueiro.
Isso se o Abel não colocar um terceiro zagueiro de ofício, porque tem feito isso quando joga na altitude e tem dado certo. Essa informação que a Michele traz, ela é muito importante, né? Do Carlos Miguel nunca ter jogado, né, na altitude elevada, onde o ar é rarefeito, e aí a bola, ela tem a variação diferente da variação, mesmo sendo do mesmo material que as equipes estão acostumadas a jogar pela Copa Libertadores, em função do ar rarefeito, a bola muda de direção com maior frequência. Mais rápida e né? cai de repente. Então, isso faz sim diferença, não, apesar do Palmeiras ter chegado com um dia de antecedência, é muito pouco para o goleiro se adaptar. Essa é a parte técnica da situação. O lado da altitude, ele, independentemente de ser 3.800, incomoda. Claro, não é como La Paz, o estádio El Alto também, que é acima de 3.800, que é uma situação muito complicada. O El Alto chega, La Paz 3.800, El Alto acima de 4. E é claro que você estando a 2.000, não é, é o dobro de diferença, mas mesmo assim, dependendo de cada organismo. Eu já estive em La Paz, eu não sou atleta, obviamente, mas na cobertura jornalística, eu me incomodei com a altitude, pouca coisa. O André Reni, por exemplo, da TNT, ele teve sérias dificuldades para fazer o trabalho dele. Sangra o nariz. Então, cada um reage de uma forma. E para o atleta também é dessa forma. Só que a maioria do elenco do Palmeiras já esteve por lá. O Palmeiras, apesar de ter perdido para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu continuo com a minha aposta. Palmeiras campeão brasileiro e o Palmeiras é favoritaço hoje contra a LDU. O Palmeiras não vai fazer o papelão que o São Paulo fez, não. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que Campos do Jordão também, né? É bem alto lá, né? Mas não é uma altitude dessas, né? Mas não, é alto. Completamente diferente. Mas quando eu ando lá, eu sempre fico muito cansada. Tem a ver, acho isso. Falta ar, será? Bom, eu sei que o pessoal da São Silvestre corre, treina lá. O ar de Campos é maravilhoso. É maravilhoso. Né? O clima de Campos, mas a altitude não chega a impactar tanto não, assim. Acho que não. Não. Bom, é claro que a nossa enquete do dia está em cima do jogão da Libertadores. Qual deve ser o resultado de LDU e de Palmeiras? Vitória da LDU, empate ou vitória do Verdão? Para participar da enquete é só entrar no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Bora pro palpitômetro? Sobe o som, Pachecão! É isso aí, Pachecão! É hoje, Pachecão! É dia de Libertadores, Pachecão! Palmeirenses estão ansiosos, garrafa se preparando, olhando dentro da borra do café. E eu começo com ele, o homem do dedo machucado, o dedo do meio machucado. Alexandre Silvestre Saloni. Mais algumas semanas só, tá? Vai, Silver, fala. Vocês falaram do Carlos Miguel, né? Que é o reserva. O goleiro titular da LDU também não vai jogar e ele fez a diferença contra o São Paulo. Então, mas independentemente disso tudo, para mim o Palmeiras, como favorito, traz de lá uma vitória. 2-1 para o Palmeiras. Não acredito, é o meu palpite. 2-1 também é o meu palpite. Você me copiou. Não é? Meu palpite, 2-1? Vocês acho que tem boa chance de acertar, ó. Olha só. Um susto pro Palmeiras logo de início. Carlos Miguel, com essa bola ar rarefeito, toma um gol. Tomou? Um gol da LDU. Mas o Palmeiras, diferentemente do que fez o São Paulo lá, porque até o São Paulo, que não tá numa grande fase, criou oportunidades lá. São Paulo criou, mas não fez. Não, só que o Palmeiras, ó, olha as oportunidades aqui, ó, criando e fazendo. 2-1 para o Palmeiras. Também, 2-1. E o Palmeiras... José Paz também? José Paz, não acredito. Pela primeira vez na história desse país, a gente vai cravar todo mundo no mesmo palpite? Acho que não. Deixa eu ver, José Paz. O que você falou, Zé? Ah, Michele, não tem jeito. É 2-1 Palmeiras. Mentira! Mentira! Gente, olha aqui. Vamos dar corrida! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vamos lá, gente. Quem acertar, paga o jantar, tá? Quem acertar, paga o jantar, vamos dividir. Então, mas aí você falou que vai ser de virada, é isso? Mas não tá em jogo. Ele falou que... Eu falei porque eu não, a borra, né? Vamos fazer o desempate aqui. Não, pera um pouquinho, Já que todo mundo apostou 2-1 Palmeiras, como é que vai ser a construção do placar? Como você também quer também. Não complica, eu falo pra ele simplificar a vida, ele complica a vida. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Garrafa, porque ele tá olhando dentro do negócio aqui. O Fux ou o Murilo vão jogar? O que é a Borra? Não sabe? A Borra não sabe, Michele. Não sabe? Não, ela é só pra palpite, Michele. E o Aníbal Moreno vai jogar, não? Aníbal. Borra de água, hein? Borra da água. Não quer saber, falou, não quer, só palpite, tá bom. Tá bom, então tá bom. Pode forçar ela. Então tá falado, Desculpa falou, aí. tá falado. É isso aí. Pode ser que joguem os dois, hein? Tá invadindo minha área aqui, ó. E o ó. Murilo? Tô invadindo a sua área. Você tá invadindo a área. Ô, quinta série, a professora vai chegar aqui.
Tá na hora da gente falar, sabe do quê? Do troféu Mesa Redonda. Você aí de casa pode votar aqui, ó, e aqui, ó, desse lado aqui, e nos ajudar a escolher a seleção do Oscar do nosso futebol. Vamos conferir a opinião de mais um telespectador? Arrascaeta. É outra palavra. Ali é a camisa 10 em faixa há muito tempo. Ninguém nunca viu. Olha, eu tenho muitas memórias, né, do troféu Mesa Redonda. Arrascaeta, seria Arrascaeta. Arrascaeta tá, assim, unanimidade aqui. Tenho muitas memórias desses 22 anos de troféu Mesa Redonda. E uma das minhas memórias envolve Rogério Ceni recebendo um prêmio ano de 2005 ou 2006, 2005. Provavelmente, São Paulo campeão do mundo com o Rogério arrebentando na Libertadores. Rogério Ceni recebeu os prêmios da mão de Nando Reis. Olha que legal. Esse momento foi bem marcante, assim. Eu lembro muito disso. Ele ficou muito feliz porque Nando super São Paulino, né? E Rogério Ceni novinho também, como goleiro de São Paulo. 2005, eu estava lá. O diretor me cortou da imagem. Eu lembro de quando o Riquelme veio para o troféu para receber um prêmio especial e eu tive a honra de dar carona pro Riquelme até o aeroporto. Quase que o Riquelme perdeu o voo. Quase. Certeza! Eu tenho certeza. Eu fui repórter aéreo, Riquelme. Vamos por aqui. Você levou ele para o aeroporto errado. Eu tô só aumentando. Levou ele para Congonhas, o voo em Guarulhos. Deixa eu perguntar uma coisa, Silvestre, para você. Segundo volante, quem seria o seu indicado ao troféu Mesa Redonda? Eu vou colocar o Jorginho de segundo volante. Já foi citado aqui, muito citado aqui. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Pausa no noticiário para a gente falar de um caso de polícia nos Estados Unidos. Olha só, os fãs da NBA foram surpreendidos com 2 prisões realizadas pelo FBI. Isso mesmo, hoje de manhã. O jogador do Miami Heat, Terry Rozier, e o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, ambos da NBA, principal liga de basquete do mundo, foram presos na manhã de hoje por suposto envolvimento em esquemas de jogos ilegais. De acordo com a FBI, mais de 30 pessoas foram detidas como resultado de uma investigação de anos, que abrangeu 11 estados norte-americanos e envolveu dezenas de milhões de dólares. One example occurred on March 23rd, 2023 in Charlotte. Terry Rozier, an NBA player now with the Miami Heat, but at the time playing for the Hornets, allegedly let others close to him know that he planned to leave the game early with a supposed injury. Using that information, members of the group placed more than $200,000 in wagers on his under statistics. Rozier exited the game after just 9 minutes, and those bets paid out, generating tens of thousands of dollars in profit. Por meio de um comunicado oficial, a NBA anunciou que Rozier e Billups foram imediatamente afastados de suas respectivas equipes. Além disso, a liga informou que já está cooperando com as autoridades e que a integridade do esporte continua sendo a principal prioridade. Rozier, que foi detido na Flórida e está supostamente envolvido em um esquema de apostas ilegais, não jogou na estreia do Miami Heat na temporada, uma derrota por 125-121 para o Orlando Magic. Já Billups, acusado de participar em uma operação de fraude de jogos de pôquer clandestinos, apoiada por 4 famílias da máfia dos Estados Unidos, treinou normalmente o Portland Trail Blazers na noite de ontem. A equipe perdeu para o Minnesota Timberwolves por 118-114. Puxa vida, né? Essa coisa exige muito a gente acreditar nas pessoas, no comprometimento, né, na boa índole, na dignidade das pessoas, mas... Só uma coisa, lá nos Estados Unidos pega, é né? o FBI que está apurando. É o FBI mesmo. Entendeu? O bicho vai pegar, hein? Já pegou, né? Vai pegar, não vai ter negócio assim, não vai ter passada de pano, não. Não vai ser 6 jogos de... Estão presos, né? Não vai ser 6 jogos de pena, essas coisas assim, cesta básica, lá atrasa um tax. Repito, FBI atrasa imposto pra você ver o que cima... acontece. Bom, a gente segue nos Estados Unidos, mas agora com uma boa notícia para quem ama futebol. Sabe quem renovou?
Ele vai continuar jogando. Lionel Messi, o argentino, renovou o contrato com o Inter Miami até 2028. O material de divulgação da extensão contratual foi produzido no meio da obra de construção do Miami Freedom Park, que vai ser a nova casa do clube da Flórida, que deve ser inaugurada em 2026. Então teremos a oportunidade de ver o Messi em campo por mais 3 anos. Isso é bom demais. Quantos anos ele está? Independente disso, né, Michele? 35? A gente sabe que o Messi não está mais naquele nível primeira prateleira, mas é o Lionel Messi. Enquanto pudermos desfrutar do Messi, foi assim no Mundial de Clubes da FIFA nesse ano. Nossa, ele está com 38 anos. É extremamente interessante. É claro que é muito mais um negócio, uma forma de negócio, do que contar com ele tecnicamente. Mas enquanto o Messi estiver entrando em campo, para quem gosta e quem curte futebol, é um grande barato. Para mim, ele joga a próxima Copa do Mundo. Claro. Ele, Cristiano Ronaldo. Sabe quantos anos ele vai estar? Com 39 anos. Mas Porque é um cara ele faz que se aniversário cuida. em junho. Cara que se cuida, que eu me lembro, não teve nenhuma grave lesão? Não. Messi não, acho que não. Que não, né? Acho que não. Não. Sim. Que não gasta energia na condição de atleta nas horas vagas, ou gasta de uma maneira mais prudente. Cara bem responsável. O resultado é esse. Porque às vezes também o jogador ou o atleta é responsável, mas dá azar, tem uma lesão que atrapalha. 8 vezes bola de ouro. Estamos falando de Lionel Messi, né, Não, gente? extraterrestre, porque 38 anos. Renovou por mais 3 anos, 38, 39, 40, 41. Talvez um dos mais longevos atletas, né, jogando futebol aí. Que beleza, tem assim, né, Michele? Prateleira, terceira prateleira, segunda, ele é primeira, não. Né? Primeira prateleira vão os caras muito top. Aí tem algo acima da primeira prateleira. Então lá, gênios, Maradona, comum, né? Pelé, né? Não estou colocando todos na mesma linha. Na mesma prateleira, não, Maradona na mesma e Pelé? não. Lá para cima tem mais prateleiras. Tem a primeira prateleira, Messi que tá é a lá do pra Pelé. cima. Para mim, a primeira é do Pelé, ok? A segunda é do Maradona. Aí tem uma terceira de gênios. Messi, Cruyff, Beckenbauer, Zico, eu ponho todos esses caras na minha prateleira. Não, você tirou o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Não, nessa prateleira aí, nessa terceira. Mas tem uma exclusiva pro Pelé, que foi o cara que, você junta tudo que é feito hoje, o Pelé fazia já. A gente vai falar do Pelé daqui a pouquinho, então daqui a pouco a gente volta nessa discussão. Mas em termos de longevidade no futebol, o Messi está ultrapassando todos eles. Só para deixar claro, eu não só comparei o Pelé com o Messi. Eu disse que assim, da primeira prateleira tem uns caras que sobem para outras prateleiras. Lá estão Pelé, não na mesma prateleira lá para cima. Pelé, Maradona. E nessas suas prateleiras, a mais alta de todas tem o Pelé sozinho. Aí tem uma outra abaixo. Para mim, é polêmica a minha opinião. Não é polêmica, o Pelé está acima de todos. A segunda prateleira fica o Maradona. Aí depois tem um monte na terceira. Concordamos. Bom, o Santos preparou uma série de homenagens hoje ao eterno ídolo Pelé, que nasceu no dia 23 de outubro de 1940. Dá uma olhadinha nesse vídeo que foi narrado pelo filho do rei, o Edinho. Oh, meu pai, hoje você faria 85 anos. Ou melhor, faz. Afinal, o seu legado é eterno. Estará sempre presente entre nós. Aqui no Santos, o seu legado continua mais forte do que nunca. Está por todas as partes. Na vila, nas paredes, no grito da torcida, no seu camarote, no túnel do campo, no vestiário, no minuto 10, pai. No Memorial das Conquistas, no CT que leva o seu nome. Você está em cada canto dessa cidade onde escreveu tantas histórias. Todos vão lembrar do Rei Pelé no dia de hoje. Mas eu, assim como a nação santista, lembramos de você todos os dias. Parabéns, meu pai. Edson Arantes do Nascimento. Parabéns, nosso Rei Pelé. Parabéns pela sua vida. E obrigado por ter existido. Pelé, ele não está em nenhuma prateleira, porque ele é estratosférico, ele nem é desse mundo, na minha opinião. Assim, eu não vi o Pelé jogar, vi todos os vídeos do Pelé depois. Então, assim, para mim nada se compara ao Pelé. E eu fico contente de ver sendo lembrado, tendo os vídeos. Eu acho muito bom isso, porque o brasileiro geralmente não reverencia muito os seus ídolos, né? E eu fico feliz de ver o Pelé. Os textos, assim, de homenagem acabam, né, entrando muito no aspecto emocional. Só que esse texto, né, narrado pelo Edinho, ele é muito real e verdadeiro. É muito real, ele é emocionante. Né? Ele presta homenagem ao Pelé, mas ele é muito real, que é o que está acontecendo e o que vai permanecer
para sempre, porque o Pelé é algo de outro mundo realmente, o maior da história, o futebol deve demais ao Pelé, e tudo que entrou nesse texto maravilhoso, né, narrado pelo Edinho, filho do rei, ele é a pura verdade, porque a gente chega na Baixada Santista, que a gente ama tanto, a gente respira Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Parabéns. E é muito legal esse tipo de comparação que se faz na rede social hoje, nesses cortezinhos de vídeos, tal, mostrando o que o Pelé fazia naquelas imagens borradas em preto e branco, com o que os jogadores fazem hoje. E até os grandes gênios da bola, Messi, gênios de agora, recentes. O Pelé já fazia... Você junta tudo de todo mundo, de todos os tempos, você consegue reunir todas as qualidades num só jogador. E quando alguém fala assim, mas o futebol era lento... Gente, a velocidade da vida era outra, é tudo proporcional. A bola era pior, o gramado era ruim, a chuteira era pesada, e ele fazia aquilo que dava para fazer na época. Ele fazia além do que dava para fazer. Nossa. Você imagina o Pelé com toda a assistência que um jogador de futebol tem hoje. Com todos os CTs de treinamento. Ele não tinha marcação, não. Ele era marcação individual de 2 ou 3, às vezes. Não perca seu tempo em entrar. Violência, não tinha VAR, não tinha nem cartão. Pelé não precisa de defesa. Mas eu posso falar. Lógico que você pode, mas não perca seu tempo. Nosso rei. Olha, deixa eu dar um recado importante. Jornalismo é aquela profissão que só te abre portas em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Você pode ser repórter, você pode ser apresentador, comentarista, cinegrafista, enfim, são muitas oportunidades que a profissão te proporciona. Eu sou jornalista com muito orgulho, formada aqui na Casper Libero. E você? Quer conhecer a mais tradicional faculdade do Brasil? Então venha conhecer a Casper Libero. Quando? No próximo sábado, às 10 da manhã, tem o Casper Day. Casper Day é um evento gratuito, com vagas limitadas. Você pode fazer a sua inscrição pelo QR Code que está aqui deste ladinho, faça a sua inscrição e aí você que está no colegial, você que quer ver uma profissão ligada a audiovisual, publicidade e propaganda, jornalismo ou também relações públicas, vem para Casper. É esse sábado, Casper Day, a partir das 10 da manhã. Tá aqui o QR Code. Combinado? Esse sábado às 10 da manhã. Vem para Casper. O Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito assunto para ferver na sua telinha. Tem vitória do Flamengo e mais um pouquinho da preparação do Palmeiras, além, é claro, dos bastidores do Corinthians. Tudo isso depois dessas dicas. De volta por aqui, pessoal. O contato agora é com o Thiago Salazar, que traz as notícias do Corinthians. Boa noite, Salazar. Tem novidades sobre o Fabinho Soldado? Tem novidades, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Mas antes de falar de Fabinho Soldado, eu quero falar um pouquinho sobre a partida deste sábado entre Corinthians e Vitória, porque será mais uma vez, mais uma oportunidade desse elenco do Corinthians mostrar que não escolhe jogo, porque essa tem sido a indagação de muitos torcedores, principalmente nas redes sociais, motivo de debates em algumas discussões e programas esportivos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade de jogar com o mesmo empenho quando o jogo é contra algum time lá debaixo da tabela, do Z4? Por que muda tanto a postura do Corinthians? E isso não é só uma impressão, não. A gente fala e comprova. Dá uma olhadinha na tabela que a gente preparou aqui, que são os jogos do Corinthians, por exemplo, contra os times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena, empatou com o Vitória em casa, perdeu para o Juventude fora e perdeu também para o Sport fora. São 2 derrotas, 1 empate e uma vitória apenas. São 4 pontos conquistados de 12 disputados contra os times do Z4, um aproveitamento que sequer supera a marca de 33,3%. É um problema, está constatado que é um problema. Inclusive o Ranieri, depois da partida contra o Santos, falou sobre isso. Que história é essa? O Corinthians está escolhendo o jogo? Vamos dar uma olhada. A gente consegue fazer jogos que
que nos animam muito, jogos dentro de casa, fora de casa, que a gente consegue impor nosso ritmo, consegue pressionar o adversário. Em outros jogos a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente. Tem jogos que a gente tem desempenhos bons, desempenhos ruins, mas a gente é profissional. Se a gente fosse escolher, a gente escolheria todos. Então, não tem essa, não, esse jogo aqui nós vamos entrar, é mais um, esse aqui nós vamos entrar e vamos dar vida, não tem isso. Bom, tá aí então o Ranieri tentando passar a justificativa do elenco em nome do elenco, mas essa é a situação. O Corinthians tem que se provar nessa partida contra o Vitória, fora de casa no Barradão. Jogo que o Corinthians não vai ter o Mateuzinho, vai ter o retorno de alguns jogadores, como Gustavo Henrique, André Ramalho, deve ter o trio Gin lá na frente, né? O Garro, Memphis e Yuri. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai se preparar, principalmente nessa parte psicológica para a partida contra o Vitória. Que pro Vitória é mais uma final de campeonato. O Vitória tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Então imagina como é que vai estar o clima do Barradão. Teste de fogo para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. E quem também está sendo testado, está sendo bem observado, é, como você bem disse, Michele, o Fabinho Soldado. O Osmar Stabile tem sido muito pressionado, a gente comentou aqui ontem, o José Paes trouxe as notícias sobre a pressão em cima do Fabinho Soldado. E qual que é a atualização? A atualização é a seguinte: por enquanto, Fabinho Soldado tem total respaldo do Osmar Stabile, a ponto de o presidente do Corinthians convocou o elenco porque soube que o elenco estava incomodado com estes rumores. Então o Osmar Stabile fez questão de convocar o elenco e, na frente do elenco, bancar a permanência do Fabinho Soldado. Então, um compromisso que o Stabile assumiu perante ao elenco, falando, olhando no olho dos jogadores. Por isso que eu digo aqui, Fabinho Soldado fica até o final da temporada. Agora, outra questão é: dá para garantir o Fabinho Soldado no Corinthians em 2026? Não, não dá. Essa informação, pelas apurações que eu tenho de bastidores, não dá para a gente cravar que o Fabinho Soldado fica para 2026. A gente pode dizer que o compromisso do presidente com o elenco nesse momento é que o Fabinho Soldado vai até o final da temporada, Mi. É, pra vida. O que será que aconteceu para essa O que acontece, sabe o que azedar? é? É que essa função, no caso do Fabinho Soldado, ele é um profissional, não é o antigo diretor de futebol, é o cara que cuida do futebol, que faz a ponte entre a diretoria e o vestiário, e o técnico. É o cargo talvez mais importante. Então a vaidade das pessoas que querem muito esse cargo, Gente, mas ela ele muitas é bom vezes fazendo isso, supera o que o time precisa, que é tranquilidade no meio dessa bagunça toda que o Corinthians está vivendo, para conseguir melhorar o rendimento, entregar alguma coisa positiva até o final do ano. Mas está todo mundo de olho nesse cargo aí do Fabinho Soldado, é óbvio. É a política, tá claro que a política continua sendo um dos grandes problemas do Corinthians, não é? Ela continua, ela criou todo esse problema que aí está, todo mundo sabe, é um problema profundo que não vem de hoje, já vem muito lá de trás e continua, a mesma forma continua. Acho que a atitude do Stabile é correta, ele preserva o Fabinho Soldado, agora para o ano que vem acho pouco provável, né? De qualquer forma, eu prefiro ir para o campo. E no campo, o Corinthians precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Em termos de rebaixamento, Michele, olhando a tabela, o Corinthians com 36 pontos precisaria de mais 9. São 3 vitórias para chegar ao mágico número lá dos 45 e se afastar de rebaixamento e focar única e exclusivamente na Copa do Brasil. O jogo ele é muito complicado porque é na Boa Terra, é em Salvador, com o Vitória em ascensão, Vitória tentando fugir da zona de rebaixamento. Agora, fico numa ansiedade para ver pela segunda vez, Garro e Yuri Memphis juntos no Campeonato Brasileiro. Gin. Talvez, o trio Gin, talvez o Corinthians possa dar a resposta que está devendo ao seu torcedor, principalmente quando o Corinthians enfrenta os adversários pequenos. Duas coisas para eu falar. Peraí, Silveiro. Claro. Primeira coisa, eu acho que quando o Corinthians não tem problema, o Corinthians cria um problema. Essa situação do Fabinho Soldado é uma. No Corinthians eu sempre digo, né? Um espirro para virar pneumonia é um segundo. Não, quando você tem uma política fervendo desse jeito, que vão vazando as coisas para a imprensa, e a imprensa tem que divulgar, independentemente se vai prejudicar a OB, tem que divulgar o que é fato, a verdade. Doa quem doer.
Aí ficam vazando, dando tiro para todo lado. Quem se prejudica? O Corinthians. E a culpa não é da imprensa, a imprensa é só um meio de comunicação. Ah, eu pergunto para vocês, por que esse desempenho do Corinthians contra o Z4 é tão ruim, gente? Como que pode ser tão ruim o desempenho do time contra esses times do Z4? Eu não sei o motivo real, mas o que eu sei é que assim, ó, você olha, o Campeonato Brasileiro é tão louco que o time não tá ameaçado de rebaixamento, mas tá a quantos pontos aqui o Corinthians? O São Paulo também, se vacilar até o São Paulo. Ó, o último aqui, ó, o Vitória tem 5 pontos, ok? Ao mesmo tempo, o Corinthians está a poucos pontos de vaga na pré-Libertadores. Então, assim, vai chegar o dia que nesse Campeonato Brasileiro, se você não cair para a segunda divisão, você belisca uma vaguinha na Sul-Americana. Sinceramente, é muito estranho isso. O Corinthians nessa temporada, o Corinthians ele tem muito crédito em relação aos seus jogos em casa. Né? O fator torcida tem feito muita diferença para o Corinthians. Então, quando ele vai jogar, esse é um típico do jogo para responder a sua pergunta. Time do Z4 como visitante. Não tem a força, né, da sua torcida, não está jogando em casa, pega um time motivado, que está precisando desesperadamente. O Corinthians não se empenha, não tem a sua força máxima, aí acaba dando esses tropeços aí. Mas, tipo contra o Santos, o Corinthians ganhou do Vasco lá, não ganhou? Uma panela de pressão jogar em São Januário. Se eu não me engano, ganhou. Mas perdeu na Vila do Santos. Então, como perdeu? Porque tá tudo meio nivelado. O Corinthians é capaz de, se não ganhar essa Copa do Brasil esse ano, e ficar nesse meio de tabela aqui, não cai nem tem nada o ano que vem. Só Brasileirão. Bom, vamos pro telão? Vamos pro Allianz Parque? Vamos voltar para onde a coisa tá fervendo? Vamos conversar com o José Paes, e o Palmeiras fez alguma preparação, José Paes, especial para jogar na altitude? Já tem feito há alguns anos, né, Michele? Desde que o Abel Ferreira assumiu o comando técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, lá em outubro de 2020, que o Palmeiras vem fazendo preparações diferentes aí das habituais para jogos na altitude. Por exemplo, o Palmeiras já fez 5 jogos na altitude desde que o Abel assumiu, foram 4 vitórias e 1 empate. Na verdade, uma derrota lá em 2023, abril de 2023, para o Bolívar da Bolívia, jogo válido pela Conmebol Libertadores. O que o Palmeiras tem feito aí nessas preparações para jogos em altitude? Geralmente as equipes aqui do Brasil, elas vão para a altitude no dia do jogo, para tentar sofrer menos aí com o ar rarefeito, a trajetória diferente da bola, as condições físicas. O Palmeiras não, o Palmeiras vai 2 dias antes para o local do jogo, para a altitude, justamente para se habituar, para ver quais as transformações físicas que os jogadores terão, como é que é a trajetória da bola. Então os goleiros fazem um treino específico, os jogadores de linha também, tudo isso para avisar exatamente a partida, o jogo na altitude. Lembrando que o Palmeiras contra times estrangeiros na Conmebol Libertadores tem um desempenho magnífico nos últimos anos, aí nos últimos 2 anos e meio, para ser mais específico. São 25 jogos, 19 vitórias e 6 empates. Então tá muito bem. A última derrota para um gringo foi exatamente na altitude, essa que eu mencionei ainda há pouco, para o Bolívar, lá na Bolívia. Então, o time do Abel Ferreira foi para Quito 2 dias antes, se preparou, tá tudo certo, já tá tudo no jeito, no esquema, para essa partida de daqui a pouquinho contra a Liga Deportiva Universitária. Eu devolvo para vocês comentarem aí o que vocês acham desse tipo de preparação que o Palmeiras vem fazendo. Daqui a pouquinho a gente vai tentar trocar ideia com alguns poucos torcedores do Palmeiras que já estão aqui nas ruas próximas ao Allianz Parque, esperando esse tão desejado jogo diante da LDU. Devolvo para você aí, Michele. Engraçado, né? O jogo não é aqui, mas muitos torcedores vão ali para os arredores, para os bares ali dos arredores. Vai ferver, a cidade ela tem uma disposição. Você pega a Zona Sul, a região Zona Oeste, a região do Morumbi. Lá na Moca tem um bar São também. Paulino, até na periferia. Aí você pega o Palmeiras, é o reduto aqui de Perdizes e tal. Corinthians mais para a Zona Leste, é muito interessante. E essa questão aí que o Zé abordou do grande rendimento do Palmeiras jogando fora de casa e até na altitude. Perdeu uma para o Bolívar, lá em 2000 e alguma coisa. Lembrando, o Palmeiras é tão bem preparado em tudo, claro que não é perfeito, né? Mas a comissão técnica do Abel, gestão, todos os departamentos, o time, a mobilização, que ele só perdeu aquele jogo porque colocou o time reserva. Vocês vão se lembrar que naquele jogo que perdeu para o Bolívar lá em La Paz,
O Palmeiras preservou, se não me engano, para uma reta final de Campeonato Paulista, alguma coisa assim, porque era início de Libertadores e estreou na Libertadores jogando com o time reserva. Eu prefiro não ir tão longe assim, em termos de estatística, né? Para a gente levantar comportamento do Palmeiras na atitude. Vamos nessa própria Copa Libertadores. Oitavas de final contra o Universitário em Lima, né? Em Lima, no Peru. Foi um resultado fora de casa, espetacular que o Palmeiras conquistou. Lógico, diferente da altitude de Quito, é outra pegada. Mas o Palmeiras, repito, se o Palmeiras tiver as oportunidades que a LDU demonstrou suas fragilidades contra o São Paulo, o Palmeiras não é o São Paulo no ano. Não estou falando pela história e pela camisa, estou falando como time no momento. O time do Palmeiras hoje é diferente do time do São Paulo. Super. O São Paulo, que está num momento muito difícil... Dá para competir de vez em quando no mata-mata, mas não dá para comparar no geral. O São Paulo teve momentos difíceis na temporada e foi a enfrentar a LDU e teve várias oportunidades. O Luciano perdeu infinitas oportunidades. O Palmeiras não perde oportunidades. O Palmeiras volta de lá com uma vitória no palpitão. Eu pus 2-1. Não ficarei surpreso se vier um 3-0 pro Palmeiras. No nosso palpitão aqui. Nosso palpitômetro. Eu coloquei 2-1. Aí é palpite, mas uma avaliação, para mim, não será nenhuma surpresa o Palmeiras voltar com 3-0. E se perder? Não tem. É a tal da zebra, Michele. É a tal da surpresa. O futebol tem um imponderável, né? Não sou dono da verdade, mas analisando aquilo que pode acontecer, para mim, o Palmeiras vence com tranquilidade. Se der uma hoje. zebra, que é uma derrota do Palmeiras, para mim seria uma zebra, mesmo lá. O Palmeiras tem total condição de inverter ou reverter o resultado aqui. Se iria conseguir, é aquilo que o Garra falou, é futebol. Mas teria total capacidade. E nessa vez que capacidade. colocou o time reserva é porque estava enfrentando o Água Santa, não era isso? Eu acho que era a final do Campeonato Paulista, final isso do aí. Campeonato Paulista, aí então era botou isso. a molecada, reservas e então tal. Tem motivo, Silvestre. Tem motivo, Silvestre. Tem motivo. Teve motivo. Tem mais Copa Libertadores aqui no Gazeta Esportiva. É hora de acompanhar como é que foi a vitória suada do Flamengo contra o Racing da Argentina no Maracanã. Fla Sampa é a conexão da nação rubro-negra com São Paulo. E aqui no tradicional bairro de Moema, a galera se reuniu para acompanhar o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América contra o Racing. E a gente veio junto. Bora lá ver como é que foi? E foi bem mais tenso do que os flamenguistas imaginavam, viu? Tudo bem que o Mengão até perdeu umas boas oportunidades de gol, mas o intervalo chegou sem alteração no placar. O Flamengo tá mal, o Racing tá bem na defesa. O que precisa mudar pro segundo tempo? Segundo tempo o Flamengo vai virar, vai dar 3-0. 3-0, você acha que dá isso aí? Cara, espero que sim. Faltou reverter em gol, porque o Flamengo dominou. O otimismo deu lugar ao alívio entre os rubro-negros com o gol anulado de Sosa, pois o árbitro viu falta em Carrascal. Polêmico, hein? Felipe Luiz então resolveu sacar Arrascaeta e Pedro. O centroavante, aliás, fraturou o antebraço no jogo e não sabe quando vai poder voltar. Samuel Lino foi um dos escolhidos para entrar e começou perdendo essa chance clara, de frente pro gol. Aí já viu, né? Tem nem o que falar do que o Luizino perdeu, perdendo gol toda hora dos jogos passados. Tô aqui, tô. Mas quando ele testou essa bola pra rede, tudo mudou. Chama, Samu! Saiu da de Madrid, vai jogar no Urubu! Respeita, p***! Você critica. Eu não lembro não, eu nunca critiquei! O problema é que ele estava impedido. Tá não. Pô, impedimento. Estão metendo a mão igual no Estudiantes, querem dar essa de Libertadores pro Racing. Num jogo truncado como esse, o gol da vitória, o único da partida que valeu, tinha que ser chorado, né? Carrascal contou com desvio na zaga do Racing e tirou o grito entalado da massa. Tá no VAR de novo. Eles querem... Mano, eu vou lá, papo reto. De novo, mano. Agora vai, hein? Agora vai. Agora tá não. E assim terminou o primeiro jogo dessa semifinal entre Flamengo e Racing. Foi sofrido, mas deu Mengão por 1-0, agora em Avejaneda, onde um simples empate servirá para o Flamengo chegar a mais uma final de Libertadores da América.
a 0 aqui, 2 a 0 lá. Vamos surpreender eles, vão sair e a gente vai contra-atacar. Ufa, foi uma vitória magrinha. O Flamengo é o time que tinha vantagem no jogo em relação ao Racing, né? E conseguiu uma vantagem também mínima, né? Esse placar aí. Tudo bem, teve o gol anulado e tudo mais lá. Em termos de finalização, foram 8 do Flamengo, 4 do Racing. Pro jogo da volta, com esse golzinho aí, tá garantido aí pro Flamengo? O que vocês acham? Não tem nada garantido. O Flamengo teve sérias dificuldades contra o Racing. O Racing foi uma equipe aplicada tecnicamente, taticamente. Sofreu, né, o Flamengo? Foi uma equipe que jogou para tentar levar um empate, no mínimo, né, pro jogo da volta. E acabou no finalzinho pagando um castigo, né? Sofreu esse gol, a vantagem, ela existe, o Flamengo tem obviamente a vantagem do empate, mas para mim ela significa muito pouco pelo que o Racing demonstrou. É bem verdade, Silvestre, que no jogo da volta o Racing não vai poder fazer uma partida como essa, o Racing vai ter que se expor. E se você se expõe contra o Flamengo, um time que tem qualidade, a situação pode ficar mais a caráter para o Flamengo. Mas a torcida saiu lá com gostinho de quero mais. O Flamengo não conseguiu fazer o resultado que queria, que era um resultado no mínimo de 2 gols, Silvestre. Os gols anulados para mim corretamente, eu não gosto muito desse negócio de VAR, detalhezinho, mas já que tem a imagem, teve um cotovelo batendo no rosto do jogador do Flamengo, para mim anulou bem. Depois teve lá o impedimento por milímetro, corretamente anulado o gol. Agora eu vou falar do Racing. O Racing é o melhor time argentino da atualidade. O Racing está super focado, mobilizado para essa Libertadores. Foi campeão em 67, foi campeão do mundo na sequência. É um time que tem uma torcida maluca, apaixonada, é um inferno jogar lá no cilindro. É o cilindro. E o Racing não é por conta do primeiro tempo bom que fez contra o Flamengo, mas é por conta de uma boa Libertadores que vem fazendo, time com a faca nos dentes. Eu não sei não, eu tô com um palpite de Racing na final já faz tempo, desde a fase de grupos. Mantenho o meu palpite. Eu acho que o Racing vai se classificar. Eu tinha apostado, né? Minha aposta era Flamengo e Palmeiras, ela continua sendo, mas repito, o Flamengo corre muito risco contra o Racing. Porque o Racing fez um jogo para, mesmo com a derrota, chegar lá chegar vivo no jogo de volta. Como o Silvestre disse, lá na Argentina... Tão confiantes que eles fizeram uma cerinha na parte final do jogo, nos acréscimos, já perdendo por 1-0. Claro, porque chega vivo no jogo da volta. Mas eu não estou dizendo que o Flamengo é pior que o Racing. Claro que o Flamengo é um timaço. Mas se enroscou ontem, não foi E outra fácil. coisa, os argentinos sabem jogar a Copa Libertadores da América. É isso aí. Você não tem conversa. É isso aí. Eles sabiam que aqui era no mínimo, ou seja, no máximo, melhor dizer, no máximo é perder por 1-0, no máximo. Se tiver que voltar com uma derrota, que seja por diferença de um gol. E eles pegaram talvez aquilo que era a última opção que eles queriam, mas pegaram uma opção que eles queriam, né? Não voltaram goleados, voltaram vivos para a Argentina. A gente mostrou aí o lado flamenguista do confronto, né? Mas e a torcida do Racing, hein? Bora saber o que os torcedores argentinos falaram na saída do Maracanã? Un partido mucho más parejo de lo que me esperaba. Esperaba un Flamengo, no es tanto. Pensé algo mucho más grande. Y la verdad que un equipo duro, muy buenos jugadores. Gonzalo Plata es una bala. Y nada más, muy buen equipo. El Flamengo siempre tocando y tocando, pero bueno, así es en la Copa Libertadores. El juego es fuerte, cerrado y en Avellaneda es un partido de 180 y se fueron 90. Ih, ó a torcida, o que foi que você tem? O torcedor falou, não esperava o Flamengo tanto. Só que o torcedor normal, ele saiu empolgado com o resultado. Ele sabe que o Racing tem. Mas eu repito, né? Uma coisa é você montar uma retranca contra o Flamengo no Maracanã. Outra coisa é você jogar contra o Flamengo tendo que se expor contra o Flamengo. Mas o Racing não montou retranca no começo do jogo. O Racing teve as primeiras chances do jogo, hein? Mas e chances... Jogou nas oportunidades. Chances jogou bem criadas. Jogou aonde? Nas oportunidades que o Flamengo, nos espaços que o Flamengo deixou. Agora, o Flamengo tem muito mais qualidade que o Racing. Tem. O Flamengo encontrando esse espaço lá na Argentina... Aí é letal.
Pode ser letal, né? Mas tem todo cuidado é pouco. Libertadores é um grande barato. Tá aberta, Michele? Não, semana que vem. O argentino, no mental, acho que é uma coisa até cultural, que reflete no esporte e no futebol. O argentino, ele tem um equilíbrio emocional, ele entra na mente do adversário, ele entra na mente do juiz, ele não se abala com hostilidade de torcida. Então, é um jogo muito psicológico. A cada falta, Silvestre, cercavam ali 3 argentinos contra o árbitro. Mesmo falta, tanto para o time argentino como o time brasileiro. Eles cercavam o árbitro para ganhar minutos ali. E ficavam naquela resenha, e conversa, e foram levando o jogo. Normalmente eles não ficam afobados. Precisa ganhar o jogo de 1-0 para ir para pênalti. Eles não ficam afobados, eles vão na maciota. Eu quero falar uma coisa só, Pachecão. Você prepara, Pacheco é o nosso sonoplasta. Prepara o hino do Racing. Porque semana que vem, se o Flamengo for desclassificado, vai ter que tocar o hino do Racing. Queira o diretor ou não queira. Mas isso não vai acontecer. Ok? Isso não vai acontecer. Eu vou torcer pro Mengão. Mas depois eu vou torcer pro Palmeiras também. Tem novo contato com o Thiago Salazar, mas agora para falar um pouquinho mais de Corinthians, e eu gostaria de saber como que está a negociação a respeito da mudança de nome do estádio do Timão. Olha, Michele, existe uma expectativa muito grande para isso, porque o Corinthians tem um contrato longo, tanto com a Iperafarma, que detém os direitos dos name rights do Corinthians e usa uma de suas empresas, a Neoquímica, para dar o nome da Neoquímica Arena, e tem também um contrato de cerca de 300 milhões de reais, que pode, né, chegar a este valor, com uma empresa de casa de apostas para o patrocinador master do Corinthians, né? Essa é a situação de momento. Qual que é a questão? O Corinthians entende que os valores estão defasados. Existe uma expectativa muito grande no Corinthians do clube conseguir aí mais do que dobrar a receita que tem tanto oriunda de name rights como de patrocinador master. E o grande momento para isso é outubro. Por quê? Porque em outubro existe uma janela de negociação com a casa de apostas que detém o patrocinador master do Corinthians, e a partir de setembro, né, do mês passado, o Corinthians também viu cair bruscamente o valor da multa rescisória do name rights do Timão. Quem chegar ali com cerca de 70 milhões de reais pode quebrar, por exemplo, o contrato do Corinthians com a Iperafarma e assumir os name rights da Neoquímica Arena. E o Corinthians sonha aí com valores na casa dos 700, dos 800 milhões de reais, um valor que seria fundamental para o clube tentar começar a equalizar as suas contas, as suas dívidas. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nós estamos chegando ao final já do mês de outubro, e aí fomos atrás da informação. Mas não era em outubro que o clube estava se programando para fazer tudo isso? Sim, e aí veio uma notícia não muito boa para os corintianos. As propostas que chegaram para o Corinthians não agradaram. O Corinthians não tem recebido propostas satisfatórias e, por enquanto, aquele otimismo de outrora está indo por água abaixo. O Corinthians não está vendo uma luz no fim do túnel para conseguir reaver os valores, né? Para conseguir atualizar os valores de name rights e de patrocinador master. Isso tudo é fundamental para as finanças do Corinthians. E, por enquanto, chegando aí ao final do mês de outubro, nenhuma proposta que agradou em cima da mesa. Hein? Osmar Stabile, presidente neste momento, vai ter que conseguir equilibrar as contas com o que tem por enquanto. E a gente vai continuar aguardando para ver se o Corinthians vai conseguir garimpar no mercado, né? Conseguir atrair o mercado, como o clube até então achava que ia conseguir para trazer mais receita. Vamos ver como é que vai ser essa história, a gente vai continuar aguardando. Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto, porque tem reformulação nas categorias de base do Corinthians. E na aposta é de um cara que deu certo no arquirrival. Já já eu volto para contar, Mi. Obrigada, Salazar. Diz, Garra. Vocês já ouviram aquele ditado de que dinheiro chama dinheiro? Ah, já ouvi. Né? Já ouvi. Ou seja, o Corinthians alardeou aí pelos 4 cantos de que não, agora estamos perto do final do contrato, vamos rescindir aqui porque tem alguém que vai pagar mais. Quem vai pagar mais? O Corinthians está com o Pires na mão. Não tem nem dinheiro para pagar o transfer ban. O Corinthians está com o Pires na mão. O cara que quer investir, se ele tem 10 para investir, por exemplo, no estádio,
Ele fala, eu vou chegar com 6 no Corinthians, não vou chegar com eles, estão desesperados lá, mesmo eu tendo 10. É mundo dos negócios. É triste ver. Não é? Então, quando o Corinthians falou, não, agora o Corinthians externou, isso vazou. Coisa linda. Né? Isso vazou. Não, o Corinthians agora tem tanto tempo para encerrar o contrato, ele encerra o contrato, a multa é menor e pega tanto, o mercado só fica observando. Aí o cara tem 10 para investir no estádio. Eu acho legal fazer isso, sabia? Né? Tem 10 para investir, ele fala, não, ó, eu tenho 6. Aí quem vai dar mais? Quem vai dar mais? Eu não acho legal você rescindir contrato. Poxa, a empresa foi lá, Mas a ideia do Stabile era tirar a Neoquímica, por exemplo, do estádio, já que está em fim de contrato, e levar para outra propriedade. Por exemplo, Parque São Jorge, Fazendinha, o CT, Joaquim Grava, levar o naming rights do estádio para um outro local do Corinthians. Se você fosse o dono da empresa, aceitaria a sua marca? A sua marca? Não sei, não sou do mundo dos negócios, só estou dizendo que era uma ideia, porque aí você mantém o parceiro. Sim, mas... E traz um novo que injetar que vantagem tem o parceiro? O negócio tem para os dois. Negócio tem que ser bom para ambos os lados. Não pode ser... Aí o Corinthians fala, não, eu tiro o Corinthians. Eu sei, eu tô entendendo, eu tô contra-argumentando. Vocês estão falando que está em fim de contrato, mas o contrato com a Neoquímica Arena vai até 2040. Ok, mas é que a multa caiu, caiu. Então, aí o Corinthians externa isso. Para o patrocinador não é interessante. Se eu tenho minha marca lá no ponto máximo do Corinthians, eu vou pôr num ponto menor? Não, você fica aí, me paga minha multa, eu vou embora. E você tem um outro para colocar, esse outro que vai colocar, essa é a questão. Eu sei que eu sou o cara que tenho 10, sei que ele está precisando de grana, eu não vou oferecer 10, eu vou oferecer 6, vou oferecer 5. Sim. Essa é a questão. Vaza muita coisa de dentro do Corinthians. E quem é o prejudicado? O próprio Corinthians. Esse dinheiro, se fosse para trocar o nome do estádio, remanejar a Neoquímica, trazer outro parceiro, injetar um dinheiro muito forte, que o Corinthians estava imaginando contar com essa imaginar grana. É uma coisa, né, Silvestre? Pelo jeito vai ter de novo que ir lá pegar moedinha por moedinha para pagar a transferência. No maravilhoso mundo mágico de Oz é possível. Posso falar? É lamentável. O Corinthians, cara, é uma máquina de fazer dinheiro, mesmo maltratando o torcedor, tratando mal o torcedor, em crise, página policial, o time vende, a torcida vem na emoção, a torcida é apaixonada. Como os caras conseguem perder tanto dinheiro assim, né? O Corinthians errou, não errou ao expor essa situação? Vazou, né? Não é principal, vazou, vai vazando. Que... Lógico, eu concordo com você, não pode. Uma coisa muito fechada. É isso. Só o presidente fechado ali com envolve o cara milhões, envolve o futuro do clube. Não adianta. Não, porque mostra a saída, o peixe morre pela boca, Michele. E vou falar mais uma coisa, quando uma empresa faz um contrato com uma outra, eu sei que são negócios e para isso tem multa, tudo mais, mas acaba gerando, eu acho que uma insegurança para outros parceiros comerciais. Claro. Já teve um antecedente, já tiraram uma de bet, depois puseram outra de bet, não teve aquelas confusões? E aí depois agora de novo isso com o estádio, então assim... A credibilidade é arranhada, a marca fica manchada, putz, a vida, eu vou associar minha marca a um clube que está em página policial toda hora, mas ao mesmo tempo é um monstruoso clube de futebol, que tem uma legião fanática de fãs, que faz dinheiro assim, Então por isso que tem que gerir muito bem essa marca Corinthians, para que seja uma marca que tenha credibilidade no mercado e seja atrativa para que o parceiro venha e fala, não, eu quero estar ali, ó. Atualmente, agora quase tiraram a Nike do Corinthians, gente. Que não ventilou, não, vai sair a Nike, não sei o que. Aí ficou a Nike. Mas, poxa, é chato isso pro patrocinador. Bom, sei lá, não gosto dessas coisas, não. Contratos existem para ser cumpridos, sou advogado. Os preparativos para a 22ª edição do Troféu Mesa Redonda continuam a todo vapor. Nem sempre também para ser cumpridos, né? Eu ia falar isso, eu em respeito. Contrato foi feito, eu já ouvi o contrato. Contrato foi feito para ser quebrado porque tem multa rescisória. Mas tem que ter credibilidade. Paga e acabou. Olha, a multa está no contrato. Eu quero saber quem será que merece ser escalado na seleção da temporada. Pedro. Porque ele é o matador. Ele sabe jogar, ele sabe das coisas, ele é apaixonado, ele é flamenguista. E agora o Pedro se machucou. Será que vai dar para ele no troféu? Minha dupla é a dupla do Palmeiras, porque, né, Flaco. Engraçado, vazou essa informação. Veja só, vazou a informação do Pedro. Vazou a informação do Pedro, né? Da fratura no braço. O Rony, acho que na última temporada dele, jogou muito tempo com esse braço sem ninguém saber. Mas agora tá todo mundo sabendo, né? Verdade, verdade. Bom, vote lá, Troféu Mesa Redonda.
Olha, o Pedro, eu quero saber, só quero falar Mas uma eu coisa. posso o Pedro votar no tá Pedro. um dos mais Pode, votados. claro. Viu? Não importa que ele se machucou, posso votar no importa mesmo. porque é o Eu tô na conjunto dúvida da se eu monto um obra. ataque com 3 aqui, enfio o Pedro no meio dos dois do Sylvester Palmeiras. Stallone, Ou qual se que eu- é? Que ah, você não vai sei. votar em quem? É que meu ataque é Flaco e Vitor Roque. Você já tinha falado Mas isso. o Pedro, cara, é um super centroavante, né? Mas vai botar 3 atacantes? É difícil. Ou um zagueiro? Vai, fala um zagueiro pra gente. O meu zagueiro é o Gustavo Gomes com o Léo Ortiz. Essa é a minha dupla de Gustavo zaga. Gomes também tá ganhando. Mas eu vou manter a dupla do Palmeiras. O Pedro, apesar de ser um belo de um centroavante, talvez o melhor centroavante que temos no futebol brasileiro, fica de fora. Porque eu vou de dupla do Palmeiras. Hoje foi a vez do São Paulo abrir as portas do CT para a imprensa. As portas da esperança. Quem não viu, entra lá no YouTube e veja que legal que era esse programa. Parte do treino, a imprensa pôde acompanhar. Marina Buffon esteve lá e conta pra gente todos os detalhes dessa preparação do tricolor para o duelo de sábado contra o Bahia. O São Paulo teve mais uma sessão de treinos na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, de olho no confronto contra o Bahia. O jogo será no próximo sábado, no estádio do Morumbis, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com praticamente um time inteiro de desfalques, o tricolor busca dar uma resposta ao seu torcedor após 3 derrotas seguidas na competição. E se a gente pegar um recorte maior, são 8 reveses nos últimos 10 compromissos. Os atletas fizeram um aquecimento e depois uma atividade tática sob comando do técnico Hernan Crespo, com apenas 20 minutinhos liberados para o acompanhamento dos jornalistas. Rafael Tolói, que não atua desde final de setembro por conta de uma lesão no posterior da coxa, fez atividades em um campo separado junto com Caleri, que está em transição física após cirurgia no joelho. Já Ferrarese, que está suspenso contra o time de Rogério Ceni, treinou normalmente com os companheiros. O Sabino deve ser o substituto na zaga. Diante de tanta gente fora, vamos relembrar um pouquinho a enorme lista de desfalques do time? Oscar com lesão na panturrilha, Cédric com fratura no dedo do pé, o Dineno passou por artroscopia no joelho ontem, o Wendel tem uma ruptura parcial da fáscia plantar, Luan com uma lesão no adutor e Leandro com dores no joelho. Além, é claro, de Rian Francisco, André Silva e a dupla Caleri e Tolói, que treinou separado. O São Paulo ocupa a 9ª posição na tabela, estacionado nos 38 pontos, a 8 do Botafogo, que fecha o G6 do Brasileirão, e a 11 do próprio Bahia. E ainda integram esse time a Garrafa com fascite plantar, eu com torcicolo aqui. Gente, tem um problema, você tá no São Paulo. O que acontece com o São Paulo? Então, acontece assim, Silvestre, além desse departamento médico cheio, há pouco a gente falava do Corinthians com 36 pontos e a gente não via o Corinthians, né? O Corinthians ameaçado de rebaixamento. São Paulo muito menos, com 38 pontos, está muito perto do número mágico. Mas o São Paulo tem que brigar lá na parte alta, tentar uma pré-Libertadores, uma vaga no G4, mas também não tem que rezar para virar G8. Mas Eu falei isso. entendeu? Não vai pegar. O São Paulo hoje é o 9º, tá? O 6º, Silvestre, o 6º tem Não é mais o 46. Bahia, agora 46. Quem é o 6º? Botafogo, Agora? 46 contra 38, a diferença é muito grande. São Paulo, um G7 talvez, 41, 38, 41. Se ampliar para G7, G8, aí a chance mas aumenta São Paulo tem, de pré-Libertadores e aí até o Corinthians entra na briga. E Mas é isso que eu tava falando, esse campeonato é muito louco, cara. Pra falar a verdade, eu gosto de mata-mata, cara. Porque você fala assim, se eu não caio pra 2ª divisão, eu pego vaga na Sul-Americana. Praticamente isso. Né? Sabe o que é pior? Logo na sequência, pré-Libertadores. O campeonato pode ser decidido por uma vitória. Empatou em pontos. Aí como é que você julga que o outro time merece ser campeão? É um critério de desempate, eu sei disso. Tem que ter um critério. Eu prefiro um jogo que decida. Silvestre, sabe o que é pior? É que os times ficam brigando por pré-Libertadores, por Libertadores, vaga na Copa do Brasil. E depois reclamam. E aí eles ficam reclamando. É muito jogo. É isso aí. Não é? É o muito calendário, campeonato. a pré-temporada não dá pra fazer. Você tem que ter o maior número de jogadores. E outra coisa que eu também não me conformo, estou mega inconformado hoje. Hoje? Ou quase todos os dias. A meta de muito time no Campeonato Brasileiro é pegar vaga na Libertadores. Time grande. Não é mais brigar pelo título. Porque não dá, né? A meta é a vaga para... E o campeonato? Mas não dá, não tem bala mesmo.
Por que tem tanto jogador lesionado no São Paulo? Essa é a pergunta de $1 milhão e eu faço ela para vocês. Vocês são comentaristas, especialistas, já viram muito futebol aqui. Eu quero uma resposta. A gente via muito futebol e a gente via muito treinamento quando repórter. Agora Hoje a gente vê muito pouco. Então não dá para julgar, e quem somos nós para julgar profissionais, da parte física, como é que está sendo feito o trabalho físico no São Paulo, da sua preparação, como é que é trabalho de fisiologia, fisioterapia. A gente não tem acesso a isso, né? Mas a gente sabe que alguma coisa parece que não está funcionando. Porque uma coisa anda... E culpar o departamento médico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o departamento médico, ele cura o jogador. Né? O que você pode falar é, os caras ficarem muito tempo lá, você pode questionar o departamento médico. Tem três modos de olhar. Você pode... Você pode olhar pelo departamento médico. O departamento médico Fisiologia, cura o jogador ou demora fisioterapia. para curar o jogador. O jogador... Preparação física. O jogador que às vezes a dor é subjetiva e às vezes, de repente, o jogador... Jogador que não se cuida. Não quer se cuidar, não quer jogar. Estamos especulando, porque não dá pra ver. É difícil responder mas isso aí, né? Ou a terceira coisa, o jogador, o treinamento. Como está sendo esse treinamento? Será que o treinamento está muito puxado, está lesionando o atleta? Mas é muito subjetivo, Mi. A gente não gramados, vários tipos de gramado. Entendeu? Agora tem os gramados sintéticos, excesso de jogos. Que a gente deixa a pergunta pro departamento médico aí de São Paulo, pro treinador. Mas eles não falam mais, mas eles estão passando agora relatório médico quase que semanal. Eu tenho recebido do São Paulo, mas assim, diz o que está acontecendo com o jogador. Se você pegar algumas lesões, os atacantes do São Paulo, agora até o Dineno entrou também no DM, porque fez uma artroscopia ontem para limpar o menisco, um probleminha no menisco, ele já teve problema lá. Aí você vai pegar Caleri, André Silva, o Rian Francisco, os 3 centroavantes do São Paulo, mais o Dineno que chegou, tudo com problema de joelho, LCA, ligamento cruzado dos outros 3. Complicado, isso aí não dá pra botar na conta da preparação física. Não, é lesão de romper ligamento. O cara pode estar com a musculatura frágil e ter um problema. Pode, mas é muito mais, me parece, não sou especialista, mas tenho experiência de quase 50 anos de futebol, né, cara? Com 52 na cara. Você quase foi um Cafu, né? Quase fui o Cafu. Era pra eu ter sido o titular e o Cafu reserva. Eu acho importante a palavra do próprio médico. Tem um pouco de azar nessa história também, sabe? A bruxa solta. Que eu não tinha terminado. Eu só quero falar uma coisa. Essa história de boletim médico, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou de um tempo que a gente conversava com o médico, ouvia o médico. Eu tenho um boletim aqui do São Paulo, né? Felipe Marques, coordenador de saúde e performance. Felipe Marques, por acaso, ele é médico do São Paulo, assinando o boletim médico do São Paulo? Tá escrito, doutor? Não é. A informação é fisioterapeuta, dando o boletim médico. Mas tá repassando a situação o boletim clínica de cada jogador. O boletim médico é do médico. É o médico, né, Mas Silvestre? o legal e dava muito mais credibilidade para a informação era o que a gente fazia. Conversava lá com o Dr. Sanches, ele dava um parecer, isso aqui vai demorar mais, isso aqui é um caso mais grave. A transparência. É lógico, transparência. O médico fala, não dá para botar na conta nem desse nem daquele departamento. São Paulo tem muitas lesões. Só tô querendo dizer o seguinte, trauma. vocês estão elogiando que tem boletim médico. Boletim médico não é do médico, gente, tá errado. Não tô elogiando nada. Não, tô falando, né? O São Paulo tá dando boletim todo dia. Tô só dizendo que o boletim é assinado pelo médico. Mas pelo menos, porque você não é repórter faz tempo. Eu vou te falar da época que eu... Eu sou repórter a vida inteira. A vida inteira, mas você não tá mais sendo. Cara, era assim, não temos essa informação. Era ignorava. Agora pelo menos vem um boletim médico. O cara tá com o joelho. Isso aqui não é boletim médico, não é um médico, gente. Mas é modo de dizer. Chega alguma informação. Chega informação, mas não do médico, pô. Então quando você não tem nada, qualquer migalha... O Palmeiras pode ter problemas no STJD. José Paes está voltando para explicar para a gente o que está acontecendo. Pois é, Michele, o Piquerez e o Gustavo Gomes foram denunciados, pela Procuradoria aí do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exatamente por terem aí ofendido verbalmente o árbitro Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Flamengo lá no Maracanã. Então os dois foram denunciados e podem pegar até 6 jogos de suspensão. O Piquerez, por ter dito ali palavras ao Wilton como você tá de sacanagem com o que você fez aqui, você tá roubando o Palmeiras. E o Gustavo Gomes, depois, no pós-jogo, na entrevista ali na zona mista, Gustavo Gomes disse que o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais soberbos do planeta, um dos árbitros mais soberbos que ele, Gustavo Gomes, conhece. Então os dois foram denunciados,
podem pegar 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Alan, meio-campista do Palmeiras, esse já tinha sido denunciado pela Procuradoria do STJD, foi julgado e foi punido pela expulsão contra o Fluminense na vitória do Palmeiras pelo placar de 2-1. Ele pegou 2 jogos de suspensão, já cumpriu 1 e vai cumprir o segundo contra o Cruzeiro aqui no Allianz Parque no próximo domingo. Alguns torcedores do Palmeiras já chegando por aqui, nosso Ricardo Braga mostrando para vocês. Vamos conversar com as meninas aqui, ó, Braguinha. Vamos conversar com elas aqui. Como é que é seu nome, minha amiga? Oi, gente, Micaela. Micaela, é isso? Isso. Quanto você acha que vai ser hoje? Então, né, a gente tá em altitude, o time do LDU é um time chato, né? Mas eu confio no Palmeiras, confio no plano da Abel. Então eu acho que uns 2-0 pro Palmeiras. 2-0 é um placar bom para decidir aqui no Allianz, não é? Com certeza. O Flamengo foi o quê? Passou mó sofrida aqui pra levar pros caras 1-0, ainda com o gol dado, né? Porque... Mas é isso. Deixa eu te perguntar, Flamengo ou Racing do outro lado? Quem você gostaria de enfrentar numa possível final aí da Libertadores? Flamengo. Por quê? É um time difícil. Ah, é um time difícil, mas o Racing é um time... Não posso falar palavrão, né? Isso, calma. Racing é um time também que tem muita tradição na Libertadores, né? Eu prefiro o Flamengo por quê? Porque eu sei que o Andréas faria o gol. Faria o gol, faria aquela lei do ex e o Andréas daria o título da Libertadores pra gente. Então tá bom, já agradecendo aí a Micaela. Tem mais gente por aqui, diretor, ó. O pessoal tomando ali um Guaraná, aquela coisa. Eu devolvo pra vocês aí. O pessoal já bastante animado com essa partida entre LDU e Palmeiras. Devolvo pra você aí, meu querido, minha querida Michele Janela. Obrigada, José Paes. Muito legal. Fala, Garrafa. É o esquenta da galera, né? A galera vai saindo do trabalho, vai se reunindo. Já virou uma tradição, né, Silvestre? O Silvestre recentemente estava acompanhando de perto o Palmeiras. Do Gomes e do Piquerez, hein? Não, a punição Gente, tá no pacote. Tá no, tá no pacote. Posso falar, é um absurdo. Vocês lembram o que o Gustavo Gomes falou? A educação dele, ele não ofendeu ninguém, ele deu uma entrevista e ainda ele fez uma denúncia. O árbitro desligava o microfone para falar coisas pra gente. Antes dele ser denúncia, eu espero que a denúncia seja para ele ser uma espécie de testemunha, porque a gente não pode também... Agora, hoje em dia no futebol você não pode opinar, você não pode discordar, não é só no futebol. O pior é que isso aí não é só no futebol, hein? Então, eu tava querendo opinar só para complementar. Não, porque hoje você opina, você dá uma opinião, você comete crime. É crime, virou crime. A você questão não pode discordar gente, mais. É o que eu tô falando é isso, né? Tá no pacote, porque isso já acontece no futebol. O jogador fala, ele é punido. E a Wilton Pereira Sampaio? Vai ser denunciado? O que vai acontecer? Aquela arbitragem horrorosa. Essa é a questão que eu estava querendo colocar. O senhor me tirou a palavra. Está no pacote, porque a gente já cansou de ver isso, né? Com os jogadores. Mas e o árbitro que fez uma lambança, deixou de dar um pênalti claríssimo a favor do Palmeiras? Tinha que botar os dois lá no tribunal, então, Gustavo Gomes e árbitro. 18 horas e 55 minutos. A gente vai dar uma pausa rapidinha aqui no Gazeta Esportiva para saber quais serão os principais destaques do Jornal da Gazeta, que começa logo mais. Boa noite, Luciana Magalhães. Boa noite, Michele. Hoje você vai ver do JG. Às vésperas de encontro com Trump, o presidente Lula volta a propor comércio sem uso do dólar e confirma que vai disputar 4º mandato. Ministro Flávio Dino descarta anistia a irregularidades de emendas PIX e cobra a transparência de estados e municípios. PT recorre de decisão do Conselho de Ética que arquivou o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Jovem que ficou mais de 50 dias em coma por ingerir bebida com metanol morre em São Paulo. E no esporte, tudo sobre o jogo do Palmeiras contra a LDU pela semifinal da Libertadores. É daqui a pouquinho, colado no Gazeta Esportiva. Até já. Até já, Lu. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. Qual deve ser o placar de LDU e Palmeiras? E a maioria respondeu que vai dar... Palestra Itália, com 53% dos votos. Foi apertado, hein? Mas ontem também deu Flamengo com 80%, mas acertaram, né? Mas aí Palmeiras, 53% dos votos. Veremos, né? Veremos. Garrafa, Diga. Agora que você queria falar... eu vou falar do Corinthians agora rapidinho, que vem fazendo uma reformulação nas categorias de base. E o Salazar vai explicar um pouquinho dessas mudanças. Tá contigo, Salazar? Michele, o Corinthians vai apostar suas fichas em Erasmo Damiani.
Erasmo Damiani foi contratado pelo Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, em 2013. Naquele momento que o Paulo Nobre começou a mudar completamente o Palmeiras, né? O Palmeiras passou por uma reformulação, todo mundo lembra. Começou a ser este Palmeiras de hoje em dia, lá com o Paulo Nobre em 2013. E naquela ocasião ele contratou o Erasmo Damiani para reformular completamente as categorias de base do Palmeiras. E aí deu no que deu, né, Michele? Hoje a gente tem as categorias de base do Palmeiras como uma das referências, não só no Brasil, mas inclusive fora do país. Este é o novo homem forte das categorias de base do Corinthians. O Alex Brasil foi demitido, foi dispensado. O Corinthians entende que fez um bom negócio em tirar o Alex Brasil, que estava envolvido em algumas polêmicas, também bastante pressionado, assim como o Fabinho Soldado. Traz o Erasmo sem multa rescisória e para receber um salário que custa R$15 mil por mês a menos do que o Corinthians tinha com o Alex Brasil. E o Erasmo Damiani, para quem não conhece, além desse trabalho no Palmeiras, foi muito bem sucedido, foi para a seleção brasileira, lá fez parte da campanha como um dirigente, né? Mas fez parte da campanha que culminou com o ouro olímpico do Brasil em 2016, trabalhou também no Atlético Mineiro, no Botafogo, é um executivo de base bastante famoso, mas que tem esse trabalho no Palmeiras como talvez o seu principal trabalho, que fez ele até trabalhar na seleção brasileira, na CBF. É a nova aposta do Corinthians para mudar completamente a categoria de base do Timão. Será que a fórmula do Paulo Nobre lá atrás vai dar certo agora no Timão? Fala, Alexandre. Na verdade, a base do Corinthians sempre foi muito forte, tradicionalíssima, copinha, e não só por títulos em copinhas, porque sempre revelou muito jogador para o time de cima. E você vê que o Palmeiras hoje, que está por cima da carne seca, também na questão da base, tem um terrão na academia de futebol da base. Meteram um terrão. Para mim, o Brasil sofre o problema de identidade da essência do jogador de futebol. Do jogador de futebol. O jogador não... É muita obrigação tática, muita informação na mente, os molequinhos pequenininhos, deixa jogar, deixa driblar. Agora, o Corinthians precisa realmente organizar o clube como um todo a partir da base, que pode ser a solução para os problemas do Corinthians. Trazer os moleques sem gastar tanto dinheiro e potencializar do São Paulo, o time de cima. todo mundo, né? Olhar um pouco mais para a base. Ciclo. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Muito obrigada, Falei Alexandre muito, Silvestre. Fique agora com o Jornal da Gazeta e até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau.